Meus queridos irmãos, eu quero abraçar a todos, saudá-los em nome de Jesus. Quero agradecer palavras carinhosas do prefeito Bruno, o acolhimento dos irmãos, a saudar especialmente aqueles que nos visitam e também abraçar aqueles que estão acompanhando a transmissão da palavra de Deus. Nesse período, visitando uma determinada igreja, encontrei pessoas dizendo assim: olha, nós acompanhamos as pregações lá da primeira igreja, expondo as escrituras. Então queremos abraçar esses queridos irmãos e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos abrir a Bíblia e a partir de hoje iniciaremos uma nova série de pregações no Evangelho de Marcos. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nesta manhã leremos os primeiros 8 versículos. Marcos, capítulo 1, os primeiros 8 versículos. Assim diz a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua bendita e santa palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva e eficaz, poderosa, verdadeira, digna de inteira aceitação. Obrigado porque o Senhor tem preservado a sua palavra. E nós temos o privilégio de ler a palavra na nossa própria língua. Queremos te agradecer por essa igreja, agradecer pelo teu povo em toda parte, e que nesta manhã, quando tantos pregadores estão se levantando para pregar a tua palavra, que tenhamos uma ação poderosa do teu Espírito Santo, que seja uma manhã e um dia de conversão, de arrependimento, de volta ao primeiro amor, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o nosso tema é este: uma mensagem dirigida ao mundo perdido. E eu queria muito a sua atenção, obviamente não por minha causa, mas eu quero chamar a sua atenção por causa da verdade da palavra de Deus. Nenhuma mensagem é mais essencial do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Nenhuma mensagem é mais essencial do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é a história, a maior história já contada, pois ela centra-se na melhor pessoa que já pisou no chão dessa terra. Como diz o querido Ronaldo Lidório, o Evangelho é o Senhor Jesus. Quando nós estamos falando do Evangelho, estamos falando da sua bendita pessoa, da sua obra perfeita e completa. O Evangelho fala do Senhor Jesus, o Evangelho aponta
para o Senhor Jesus. Queridos, todos nós carecemos de um Redentor que nos livre, nos salve completamente, nos liberte do pecado, nos livre da ira vindoura. E o Evangelho diz que este Redentor existe e Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Redentor, é Ele quem nos livra da ira vindoura. E nós podemos falar aqui com muita convicção que os 4 evangelhos fornecem um registro factual da vida, da morte, da ressurreição e da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, tudo na Bíblia aponta para Jesus. E nós, como igreja, devemos fazer tudo apontando para Ele, em nome dEle e para a glória dEle, chamando a atenção não para nós, mas chamando a atenção para Ele. Bom, nós vamos, na dependência de Deus, fazer a exposição do Evangelho de Marcos, e então surge uma pergunta, alguns fazem essa pergunta: por que 4 evangelhos? Por que não um evangelho apenas? E a resposta é: porque cada evangelho foi escrito a um público diferente. Por exemplo, Mateus escreveu especialmente para os judeus, apresentando Jesus como o Rei eterno, o Filho de Davi, aquele prometido. Marcos escreveu em Roma e para os romanos, anunciando Jesus como o servo, o Filho do homem, diz ele, capítulo 10, verso 45. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cumprimento da profecia de Isaías, quando você lê Isaías capítulo 52, a partir do verso 13, até o capítulo 53, verso 12, nós temos aqui uma profecia a respeito do servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Lucas escreveu para os gregos e ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E João escreveu um evangelho universal e apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é o Verbo encarnado. É interessante, queridos, perceber que, embora escritos por homens diferentes, os 4 evangelhos se harmonizam perfeitamente e eles fornecem a todos os leitores uma compreensão completa da pessoa bendita e da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante olhar para os evangelistas, porque Mateus e João foram testemunhas oculares, apostólicas, daqueles eventos, porque eles andaram com o Senhor Jesus. Lucas, como ele mesmo diz, fez uma pesquisa cuidadosa para fazer um registro em ordem a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo a tradição da igreja primitiva, Marcos escreveu o seu evangelho baseado nas pregações de Pedro, nos ensinos de Pedro. Na verdade, como vamos ver mais adiante, João Marcos era filho na fé do apóstolo Pedro. E então, uma fonte fidedigna também para falar a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus. Uma coisa interessante também sobre o evangelho de Marcos é que ele é conhecido como tendo sido o primeiro evangelho a ser escrito. Alguém então disse: Marcos é o registro mais importante da história da humanidade, porque foi o primeiro evangelista a fazer o registro da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar um pouco aqui, à guisa de introdução, a respeito desse Marcos. Esse Marcos é o João Marcos. O seu nome era João, cognominado Marcos. O nome João é o nome hebraico e o nome Marcos o nome romano. O significado de João aponta para a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, um nome hebraico, um nome romano, João Marcos. Algumas informações nós temos na Bíblia a respeito dele. Sabemos o nome da sua mãe, Maria.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Lembram-se quando Pedro saiu da prisão e foi à casa de Maria, exatamente a mãe de João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. Maria era uma cristã hospedeira, recebia a igreja na sua casa. Outra informação sobre Marcos é que ele participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Paulo, quando fala sobre ele, diz que ele era auxiliar. No entanto, foi João Marcos quem abandonou a viagem missionária lá no meio da viagem. Nós não sabemos, Lucas não fez o registro dos motivos, se por causa das perseguições, e obviamente que houve muitas perseguições naquela primeira viagem missionária. Na verdade, ele desistiu da viagem missionária no meio do caminho. E posteriormente ele foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. Ele era um moço comprometido, porque ele queria acompanhar Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária, mas Paulo não permitiu, e Paulo foi firme, dizendo: não é justo que levemos aquele que nos abandonou. E esse foi o motivo da separação entre Paulo e Barnabé. Agora, só abrindo um parênteses aqui, essa separação, eles se desentenderam, mas eram cristãos, eram servos de Deus, reconciliaram-se, e o Deus da providência agiu naquela separação, porque Barnabé levou João Marcos para a sua terra, e Paulo foi com Silas, e a obra de Deus se expandiu. Mas só para a gente ter uma ideia de que Paulo e Marcos não ficaram brigados, Colossenses 4,10 diz que João Marcos esteve com Paulo quando ele estava preso em Roma, naquela primeira prisão. Outra informação, em Filemão, verso 24, João Marcos tornou-se cooperador do apóstolo Paulo, e ele faz a questão de registrar. Também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a última carta escrita por Paulo, nós temos um registro, Paulo escrevendo a Timóteo, fazendo alguns pedidos, inclusive pedindo a presença de Timóteo, pedindo os livros, especialmente os pergaminhos, e ele também pediu a presença de João Marcos. Traze-me João Marcos, ele me é útil para o ministério. A gente pode imaginar a instrumentalidade de Barnabé na vida de João Marcos, né? E isso é um exemplo para todos nós aqui, queridos irmãos. Não desistirmos daqueles que, em um momento, parecem ter desistido. Não desistirmos deles, investirmos em suas vidas, né? Darmos uma nova oportunidade, obviamente que com instrução, mostrando a responsabilidade que é servir ao Senhor. Mas, na verdade, João Marcos foi restaurado ao ministério e foi um instrumento de Deus, uma bênção, e registrou essa preciosidade. E vocês conhecem muito bem esse evangelho e vão ver isso muito mais profundamente, espero, na dependência de Deus. 1 de Pedro 5, versículo 13, diz claramente que João Marcos é um filho na fé do apóstolo Pedro. Pedro foi um instrumento de Deus para a conversão de João Marcos. Lá no capítulo 14, tem um texto bem inusitado, né? Versos 51 e 52, quando Jesus foi preso, lembram-se? Ele era seguido por um jovem que estava coberto por um lençol. E naquele momento ali, alguém puxou o lençol e ele estava nu, né? E fugiu nu. Olha, não há nenhum registro aqui dizendo que é João Marcos, mas existe essa especulação. E o argumento é o seguinte: em nenhum momento ele coloca o nome dele no evangelho que leva o seu nome, né? Então, alguns entendem que era aquele jovem, no entanto, antes da conversão dele. Ele estava ali como um curioso, vendo os acontecimentos, né? Mas nós não temos uma evidência concreta de que foi ele. Então, vamos olhar aqui para o texto bíblico, porque, feita essa introdução, para que nos situássemos, nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus. Queridos, Marcos abre o seu relato a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus com uma breve frase introdutória: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, a palavra evangelho é
familiar para nós, geralmente nós associamos o evangelho aos 4 evangelhos. No entanto, essa palavra não se limita apenas a falar do evangelho. Como todas as palavras, a palavra evangelho também passou por transformações. E é muito bom a gente ver a providência de Deus, porque os gentios, eles tinham uma ideia da palavra evangelho, assim como os judeus. E vejam a providência de Deus agindo aqui para que a verdade de Deus fosse anunciada. É importante que você atente cuidadosamente. Por exemplo, a palavra evangelho, em um determinado momento da história, significava uma recompensa a alguém que levasse uma boa notícia. Então isso era um evangelho, uma recompensa a alguém que levasse uma boa notícia. A palavra evangelho, para os gentios, apontava para a chegada de um rei, a ascensão de um rei. E os gentios tinham essa ideia no que diz respeito a César Augusto. Então isso era um evangelho, uma boa notícia, a chegada e a ascensão desse imperador, desse rei. Isso era um evangelho para os gentios, uma boa notícia. Quando nós olhamos para os judeus, eles tinham também essa ideia, porque inclusive a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, coloca a palavra evangelho, boas notícias. Por exemplo, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Isso é evangelho. A palavra grega aqui é traduzida por evangelho. E para o judeu, e a gente tem isso claramente no Velho Testamento, um evangelho, especialmente o livro do profeta Isaías, estava relacionado ao retorno do povo do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos. Porque Isaías fala, nos seus primeiros 39 capítulos do livro, a respeito de uma mensagem dura, chamando o povo ao arrependimento, apontando os pecados do povo, condenando a idolatria, condenando o culto hipócrita, condenando uma vida não agradável a Deus. Mas a partir do capítulo 40, ele fala a respeito do Messias prometido. Capítulo 40 começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Há 2 sentidos aqui. Um sentido próximo, que era uma referência profética de Isaías ao retorno do povo do cativeiro babilônico para a terra prometida. Essa era uma boa notícia. Deus haverá soberanamente de trazer o povo de volta. Mas Isaías também, como alguém disse, é o profeta mais neotestamentário que existe. Então Isaías fala desde o nascimento até o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho, e essa é a tradução da Septuaginta, o evangelho era essa boa notícia da chegada do Messias prometido. Então, quando o evangelho começou a ser pregado, a igreja dizia para os judeus: o Messias chegou, a promessa foi cumprida. E dizia também para os gentios: o grande rei, o rei esperado, não é César, mas é o Senhor Jesus. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o prometido. Na verdade, ele é o grande rei, ele é o verdadeiro rei. O grande rei não é César, o grande rei é o Senhor Jesus. E os cristãos sofreram muitas perseguições, queridos irmãos. Não é que César tivesse ciúmes do nome. Quando pessoas se encontravam no Império Romano, especialmente funcionários públicos, eles se saudavam, dizendo: César é o Senhor. Mas os cristãos respondiam: Jesus Cristo é o Senhor. Então não é que César tivesse ciúme do título, mas é que César sabia muito bem o que os cristãos estavam dizendo. Nós reconhecemos o princípio de autoridade, mas nós queremos deixar bem claro: entre obedecer a um homem e obedecer ao Senhor, nós obedeceremos ao Senhor. Se qualquer
demanda de um governante, nós respeitamos o princípio de autoridade. Nós reconhecemos que toda autoridade procede de Deus. Porém, se uma decisão de uma autoridade, de um governo, estiver de encontro a uma verdade de Deus, nós ficaremos com a verdade de Deus. Foi isso que Pedro disse no Sinédrio: antes importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles foram proibidos de pregar, eles responderam: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Você olha para o Novo Testamento e você percebe nos cristãos o respeito ao princípio de autoridade. Você não vê nenhum cristão sendo acusado por sedição justa. Na verdade, falsas testemunhas se levantaram contra eles. Mas cristãos, tementes a Deus, foram bons cidadãos. E eles foram sal e luz na sociedade. E eles viveram debaixo da autoridade soberana do Senhor. Reconhecendo governos, reconhecendo que toda autoridade procede de Deus, no entanto, entendendo há uma autoridade superior, suprema, e essa autoridade é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa graça também para vivermos assim, queridos irmãos. Nós temos dificuldades, às vezes, com algumas decisões de governos, nós não aceitamos, nós sabemos que não estão de acordo com as Escrituras Sagradas, mas nós devemos ser bons cidadãos, sal e luz. Nesse mundo, como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha aqui a ação poderosa do Espírito de Deus. Quando João Marcos começa a escrever princípio do Evangelho. Então, considerando que judeus e gentios tinham entendido da mesma forma o significado da palavra Evangelho, para se referir à chegada de um grande monarca. Então, sob a inspiração do Espírito Santo, Marcos escolheu essa palavra a fim de comunicar aos judeus e aos gentios que ele estava proclamando a boa notícia do Rei Divino. E a boa notícia é essa aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, quantas vezes na nossa leitura devocional nós passamos por cima de verdades tão profundas? Nós lemos a Bíblia e às vezes não meditamos, não refletimos, não aprofundamos. Nós precisamos da graça de Deus ao ler a Bíblia, inclusive textos conhecidos, memorizados por nós. Nós precisamos da iluminação do Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse não é um livro morto. Não basta apenas entender o significado das palavras, é preciso entender a mensagem da palavra, o que está por trás da letra. Estava lembrando do hino: enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu tão grande amor. Então, que Deus nos dê olhos que vejam, que enxerguem, que entendam, que essas verdades de Deus pulsem no nosso coração e vejam. Estamos tão acostumados a dizer Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas quando João escreve essas palavras, estou chamando João aqui de João Marcos, escreve essas palavras, ele está dizendo verdades profundas. Jesus, esse é o seu nome humano, é uma forma grega do nome Josué no hebraico, que significa o Senhor é a salvação, do Senhor é a salvação. Nós lemos lá em Mateus capítulo 1, verso 21. Esse é o nome do menino. O pastor Augusto, inclusive, escreveu um texto muito bom sobre isso, sobre o nome do menino. O Senhor é a salvação. O termo Cristo não é um nome, mas é um título. É a tradução grega da palavra hebraica Messias, que significa ungido. Olha o que Marcos está dizendo aqui. O princípio, o início do Evangelho, das boas notícias, Jesus. Deus é a salvação, Jesus, aquele que nasceu em Belém da Judéia,
Jesus, que foi criado em Nazaré, chamado de Nazareno, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias prometido. Então, essa mensagem causa um impacto muito grande. Ele é ungido. E não é sem razão que quando João Batista o batizou, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea como de pomba. Em Lucas, nós lemos que Jesus, cheio do Espírito, foi para o deserto. Passou 40 dias, a gente lê Lucas capítulo 4. E depois daqueles 40 dias nos quais ele foi tentado e respondeu a cada tentação com a palavra, Lucas diz que ele, no poder do Espírito Santo, ele então iniciou seu ministério, no poder do Espírito Santo, o Messias, o ungido. E ele é também chamado de o Filho de Deus. Isso fala da linhagem, do direito de governar do Senhor Jesus. Então, ele é um com Deus, ele é co-igual com o Pai. Para os pagãos, especialmente os romanos, eles consideravam César como um Deus. E Marcos está dizendo aqui, Jesus, o Deus que salva, o ungido, o prometido, o Messias de Israel, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Queridos, a gente não tem ideia, porque a gente não viveu lá no primeiro século, né? Mas quando a gente lê as Escrituras e quando a gente lê a história da igreja, com o domínio do Império Romano, havia uma certa tolerância. Os romanos, eles toleravam divindades de tantas e tantas nações. No entanto, eles queriam que todos os que estavam debaixo do seu domínio fossem adoradores de César. E havia naquelas cidades o busto do imperador, diante de quem o incenso era queimado. Queridos, aí a gente entende um pouco, e aqui, olhando do ponto de vista sociológico, a gente entende porque os judeus tinham uma resistência tão grande no que diz respeito aos gentios. Porque eles entendiam que aqueles gentios estavam tão contaminados, porque tudo era envolvido com a idolatria, com o paganismo. Eles estavam tão contaminados, como é que nós podemos ter um relacionamento com essas pessoas? Vejam a resistência de Pedro, mesmo tendo uma visão, dizendo para ir à casa de Cornélio. E Pedro resiste, e o Senhor está falando a ele, ele resiste. Chegam os mensageiros, e ele sabe. E ele pergunta aos mensageiros, sou eu, Pedro, o que é que vocês querem? E eles falam sobre Cornélio, um homem que estava buscando a Deus, sedento da verdade de Deus. E Pedro leva testemunhas. Ele está pensando assim, bom, se depois o presbitério se reunir, quiser me disciplinar, eu vou levar essas testemunhas aqui. E incrível, Cornélio está sedento, porque foi no momento de oração que aquele pagão que estava sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, que era generoso, que cuidava dos seus soldados, os soldados tinham respeito por ele, era a graça de Deus trabalhando, fazendo a oração. O Senhor disse a ele, manda chamar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. O Senhor deu o endereço todo e os mensageiros chegaram. Eu imagino, Cornélio reuniu a família, os amigos. Vou receber aqui um apóstolo do Senhor Jesus. E tanto que Cornélio não tinha o conhecimento do Evangelho, que quando Pedro se aproxima, ele corre ao encontro de Pedro, se curva diante de Pedro, se ajoelha. E Pedro repreende, dizendo, levante-se que eu sou homem. E quando Pedro vai começar o sermão, geralmente um pregador, quando vai num lugar diferente, que não conhece, ele faz uma saudação, agradece, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Mas Pedro não. Eu estou aqui, por que é que vocês me chamaram? Vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio. E ele prega a palavra. Cornélio é alcançado pela graça, o Espírito de Deus é derramado, se manifesta e ele entende.
E agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu consigo entender isso. O judeu tinha essa resistência por causa da idolatria. E então o Evangelho vem e apresenta o verdadeiro Rei divino, o Senhor Jesus Cristo. Foi esse o testemunho dado por Natanael, capítulo 1 de João, verso 49. Lembram-se, Natanael, quando ouviu falar de Jesus, de forma incrédula, perguntou: é possível sair alguma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus diz: eu vi você debaixo da árvore, e ele treme. Então ele exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, nós estamos aqui cultuando o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor da história. Que o Senhor gere no meu coração e no seu coração amor pelo Senhor Jesus. Que nossa motivação seja o Senhor Jesus. Que o nosso amor por Ele cresça a cada dia. Que nossa vida seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós lemos aqui no Evangelho de Marcos que durante todo o ministério terreno, o Senhor Jesus, todo o seu ministério terreno, ele demonstrou várias vezes ser o Rei divino. Eu queria que você olhasse comigo rapidamente alguns textos, por exemplo, capítulo 3, versículo de número 11. Quando Jesus curou muitos à beira-mar, verso 11 diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Até os demônios, e os demônios, na verdade, foram os primeiros que fizeram essa confissão. Você é o Filho de Deus. Agora capítulo 5, verso 7. Esse texto aqui fala da libertação daquele gadareno. Vou ler o verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Olha o demônio, reconhecendo a divindade do nosso Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 7. Quando Jesus foi transfigurado, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Essa cena é bem interessante, né? Lucas mostra isso mais claramente. Estava Jesus, Pedro, Tiago e João, e apareceram Moisés e Elias. E Pedro, naquele momento, né, pelo seu próprio temperamento: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, uma de Moisés e uma de Elias. Ora, Moisés e Elias, a lei e os profetas, apontando para Jesus. Qual foi o erro de Pedro? Colocou Moisés, Elias e Jesus no mesmo patamar. Então veio uma nuvem, os encobriu a todos, eles nada viram, mas ouviram a voz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Elias, Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a todos. Ele é o Filho de Deus. Capítulo 13, verso 32. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele é o Filho. Capítulo 15, verso 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Marcos tem 16 capítulos. Nos capítulos 1 a 8, ele destaca as poderosas palavras e as obras do Senhor Jesus. E nos capítulos 9 a 16, ele se concentra na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E ambas as partes do livro chegam à mesma conclusão.
através das suas palavras, da sua obra, das suas obras, de sua morte e ressurreição, Jesus provou ser o Rei messiânico, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E é interessante que são 16 capítulos, a confissão de Pedro aparece exatamente no meio, no capítulo 8. Tu és o Filho de Deus. Bem no meio, para mostrar essa grande confissão que representa o coração da mensagem de Marcos. Então, queridos, aqui nós temos apenas uma introdução e eu queria avançar um pouco nos demais versículos, nesses próximos poucos minutos. Então, a ideia aqui é Marcos, esse evangelho precioso, introduz o Salvador soberano e ele aponta para 3 aspectos da sua chegada. E nós vamos ver aqui dos versos 2 a 8. Vamos ler juntos, versos 2 e 3. Vamos lá. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Queridos, primeiro, esses 2 versos falam a respeito do precursor, do rei, aquele que veio para preparar o caminho, anunciar a sua vinda, preparar as pessoas para recebê-lo. E eu gosto quando eu leio na Bíblia expressões como esta: como está escrito na profecia de Isaías. Na verdade, Marcos aqui, ele faz uma referência a 2 profetas. Ele faz referência a Malaquias, capítulo 3, verso 1, e a Isaías. Aí você vai dizer, mas tem um erro aqui, porque ele não está dizendo Malaquias e Isaías, referiu-se apenas a Isaías. Que, na verdade, queridos, quando há uma referência aos profetas, todos os profetas de Deus anunciaram o Senhor Jesus Cristo. Todos eles apontaram para o Senhor Jesus. Então, essas 2 profecias, Malaquias capítulo 3, verso 1, Isaías 40, verso 3, elas são passagens proféticas que falam do mesmo precursor do Messias. Como está escrito? 2 coisas aqui. Primeiro, a unidade das Escrituras e o cumprimento das profecias. Então, a palavra de Deus é verdadeiramente digna de toda aceitação. O que Marcos está dizendo aqui é que a vinda do Messias faz parte do plano eterno de Deus. O Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas o que o texto está dizendo também é importante, muito importante para cada um de nós nessa manhã, é que o caminho do Senhor é o caminho do arrependimento. Vejam, João veio como precursor, veio adiante do Senhor, preparar o seu caminho. O papel aqui é um papel de um arauto, e as pessoas da época conheciam muito bem essa realidade. Quando o rei, uma autoridade, estava planejando chegar, o arauto anunciava, para que as pessoas se preparassem. Hoje acontece nas nossas cidades assim, se vem uma autoridade à nossa cidade, as ruas são mais bem varridas, o meio-fio é pintado, vocês já viram tudo isso, não é? Há toda uma preparação, inclusive o trânsito é bloqueado em determinados lugares para que aquela autoridade passe. Então, é uma preparação. Esse foi o papel de João o Batista. Preparem o caminho, e essa é uma mensagem para todos nós aqui. O caminho do Senhor é o caminho do arrependimento, é o caminho do abandono do pecado, é o caminho da transformação, a transformação dos caminhos tortuosos em caminhos retos e santos. Esse é um chamado para nós, porque o Messias prometido veio, a profecia foi cumprida, ele veio na plenitude do tempo, mas hoje nós estamos aqui anunciando que o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, ele voltará. Então a volta do Senhor requer uma preparação da vida. Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 13, de 11 a 14, vai alta a noite,
Vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas. Esse é um chamado, e eu falo em nome do Senhor, com o amor do Senhor. Você que teimosamente continua no pecado, na prática do pecado, numa vida mundana, você está aqui fisicamente e o seu coração não está aqui. Você não tem andado nos caminhos do Senhor, tem transgredido. A palavra do Senhor hoje é: arrependa-se, deixe o pecado. Eu não tenho forças, clame ao Senhor, peça misericórdia, porque Ele veio e Ele voltará. Assim como todas as profecias referentes à sua primeira vinda foram cumpridas, as profecias quanto à segunda vinda serão cumpridas também. Ele virá. E a Bíblia diz que Ele virá assim, repentinamente. Quando ninguém está esperando, Ele virá. E é preciso ter a vida reta, correta, andar por caminhos limpos, caminhos retos, em nome de Jesus. Esse é o chamado que quero fazer nesta manhã. Segunda verdade, versos 4 e 5. E foi assim que João Batista apareceu no deserto. Vejam, a profecia de Isaías foi cumprida, a profecia de Malaquias foi cumprida, de todos os profetas. Foi assim que João apareceu no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam a ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Olha que mensagem poderosa e impactante. Vejam a ideia, lembram-se que eu falei, o Evangelho tinha a ver com a volta do cativeiro babilônico, mas também quando o Novo Testamento fala a respeito de libertação, nos leva lá para o Êxodo, para a libertação do povo de Israel. E aqui não é sem razão que João Batista estava no deserto, porque o povo de Israel conhecia bem essa realidade do deserto. Eles atravessaram o Mar Vermelho e eles foram batizados agora no Jordão. Essa foi uma mensagem poderosa e impactante. João Batista, com toda a autoridade, chamando as pessoas ao arrependimento. Isso nos leva a entender, queridos, que é necessário uma mudança interna, uma mudança no coração, uma mudança na mente, uma mudança na vontade. Arrependimento é isso, é meia volta, é mudar o curso da vida, abandonar o pecado e voltar-se para o Senhor, dar meia volta. E eu chamo você para fazer isso nesta manhã. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses falando da conversão deles, capítulo 1, verso 9, diz: como vocês deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo. Quero chamar você hoje, em nome de Jesus, a abandonar os ídolos e servir ao Deus vivo de todo o seu coração. João proclamou essa mensagem, uma mensagem urgente de arrependimento, como preparação para a vinda do rei. E em terceiro e último lugar, esse rei não é qualquer um. Versos 6 a 8 nos falam da preeminência desse rei. E eu queria que você lesse comigo esses versículos tão lindos. Vamos lá, 6 a 8. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Não vou falar muito sobre esse assunto, porque o pastor Hernandes, segunda-feira, aqui falou, baseado em Lucas capítulo 3, desse conteúdo. O que eu quero dizer é que o Evangelho é a boa notícia de um novo rei. Ele é o Messias, ele é Deus. O seu reino é poderoso e o seu reino é um reino de perdão, de bênção e de salvação. Então nós temos aqui a promessa e o cumprimento dessa promessa. Veio o precursor, o arauto, anunciando e chamando o povo ao arrependimento. Nós temos aqui o profeta. E foi tão significativo porque João foi levantado pelo Senhor
depois de cerca de 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias, um silêncio, Deus levantou João Batista com a mensagem poderosa. E nós temos aqui a preeminência do nosso rei. Eu gosto muito de um slogan que era usado pelos moravianos. Eles viviam essa realidade dizendo: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. No calendário cristão, hoje nós nos lembramos, nesse domingo, domingo da entrada triunfal. Pessoas que aclamaram o Senhor Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Pessoas que poucos dias depois estavam dizendo: fora com esse, crucificam. Que Deus nos dê a graça de confessarmos a Jesus com a nossa boca, crermos no coração e vivermos para o louvor da glória de Deus. Então, essa introdução nos ensina: Deus cumpre a sua palavra, Ele é fiel. Sua palavra é a verdade. Jesus veio e Ele voltará. Como está a minha vida e como está a sua vida? Essa mensagem nos chama para que nossos caminhos tortuosos sejam endireitados, nosso coração purificado, nossa mente lavada, nossas mãos purificadas, nossos pés consagrados, toda a nossa vida para a glória e honra de Deus. Amém.